Olá, amigos do canal Palavra de Vida. O canal Palavra de Vida apresenta hoje a coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento. Estamos continuando o estudo 8, Eclesiologia, o estudo da igreja. Hoje nós vamos ver a parte 3 do estudo. Índice do estudo da parte 3. Nós vamos começar agora no item 15. A organização da igreja. Item 16, a ceia do Senhor, uma das ordenanças da igreja, a outra é o batismo. E o item 17, quadro resumo da parte 3. Item 15, a organização da igreja. Podemos observar nas igrejas locais pelo menos 3 formas de organização: a administrativa, a ministerial e a espiritual. A organização administrativa refere-se à administração dos recursos humanos e materiais da igreja. E aqui também inclui os recursos financeiros, aquisição de materiais, compra de materiais, tudo que diz respeito à parte administrativa que se preocupa com o bom funcionamento da igreja. E a organização ministerial refere-se à organização dos homens vocacionados e capacitados por Deus por exercício do ministério. São as nomeações dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos obreiros da igreja. Essa é a organização ministerial da igreja. Organização espiritual refere-se à liturgia. Trata-se de como o culto é realizado, de como é feita a adoração coletiva, a observação das ordenanças de Jesus para a igreja, a ceia do Senhor e o batismo, enfim, de como é realizado o culto. Facilmente observamos uma variedade de liturgia nas igrejas locais. No entanto, é importante deixar bem claro que não há problemas na variedade de liturgias, desde que as doutrinas bíblicas sejam fielmente respeitadas. Necessidade de liderança na igreja. A igreja local, assim como qualquer outra instituição, precisa de uma liderança que vai tomar decisões para o bom andamento dos trabalhos. Essa liderança nomeará obreiros que observarão se o templo está em condições para o culto. Deverão atentar para a limpeza e organização do templo e dos banheiros, disponibilização de água, copos descartáveis, mesa de som, microfones, escala do serviço da portaria, recepção de visitantes, etc. Essa liderança, por exemplo, que nós estamos enfatizando aqui, que é a organização do culto, a organização do templo, pode ser exercida pelo pastor ou alguém a quem o pastor institua de autoridade para comandar os obreiros, vamos assim dizer, os presbíteros, os diáconos, ou qualquer outra nomenclatura que a igreja dê aos seus obreiros. O importante é que haja alguém ali orientando os obreiros para que tudo transcorra bem. Por exemplo, no dia da ceia, os obreiros que vão distribuir a ceia, tudo tem que ser organizado, tudo tem que ser planejado, quem vai ficar na portaria, tudo tem que ser preparado para que haja um bom andamento do trabalho, um bom andamento do culto. Observação: muitas vezes a liderança administrativa fica a cargo de uma pessoa ou equipe e não necessariamente a cargo do pastor da igreja. Esse deve se dedicar à saúde espiritual dos membros da igreja, preocupando-se com a preparação de pregações, estudos bíblicos, visitas nos lares, acompanhamento dos membros, planejamentos diversos, festividades. No entanto, deve ficar atento no que diz respeito à organização administrativa da igreja. Nada impede que o pastor participe e até lidere a administração da igreja. Mas é importante que haja uma equipe, que haja pessoas que estejam ali trabalhando com ele. Formas de governo da igreja. A igreja cristã apresenta hoje pelo menos 3 formas de gestão: episcopal, congregacional e presbiteral.
Episcopal. É o modelo mais comum, no qual o líder da igreja toma decisões, sendo auxiliado pelos obreiros. É uma forma de governo mais centralizada. Por causa disso, as decisões são tomadas mais rapidamente. A palavra episcopos vem do grego e significa supervisor. 2. Congregacional. Nesse modelo, a congregação, que são os membros da igreja, tem a palavra final no que se refere à gestão do culto. O pastor tem a função de pregar e ensinar a palavra de Deus. Os demais assuntos serão decididos em assembleia. Tem um assunto para ser decidido, para ser votado, eles convocam uma assembleia e muitas vezes o assunto é discutido e é votado em uma próxima reunião. Então existe a participação dos membros da igreja na decisão da igreja. Item 3, presbiteral. Pessoas eleitas como presbíteros formam uma assembleia ou colégio que vai administrar os assuntos da igreja. Cabe ao pastor pregar e ensinar a palavra de Deus. Observação: é importante entender que cada igreja vai se adequar à forma de governo que melhor lhe convier. O importante é que haja organização administrativa, ministerial e espiritual. Item 16. A ceia do Senhor. Jesus deixou 2 ordenanças para a sua igreja: a ceia do Senhor e o batismo nas águas. A ceia do Senhor. Alguns versículos sobre a ceia do Senhor. Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 29, Marcos, capítulo 14, 22 a 25, Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17, e 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 30. Lembrando, lê-se 1 Coríntios, porque se refere a epístolas. A ceia é uma ordenança do Senhor Jesus. Ao celebrar a última ceia, Jesus orientou que essa cerimônia fosse sempre realizada em memória dele. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 30, Paulo nos ensina que devemos celebrá-la até que ele venha. Dessa forma, a ceia se tornou um memorial e uma profecia. Memorial porque lembramos da morte de Jesus para nos salvar, e uma profecia porque deixou claro que Jesus voltará. Jesus instituiu a ceia durante os preparativos para a celebração da Páscoa. Deus tinha ordenado que se celebrasse a Páscoa para que fosse lembrado o dia em que Israel foi liberto do jugo da escravidão do Egito. A Páscoa era um memorial que lembrava a passagem, Pessar, do hebraico. É interessante observarmos que Jesus ressuscitou no dia da Páscoa. Se os judeus comemoram a Páscoa, lembrando o dia da libertação da escravidão do Egito, a igreja celebra a Páscoa lembrando que Jesus nos libertou do jugo e do domínio do diabo. Aquele cordeiro que foi imolado por cada família na época da saída do Egito e cujo sangue foi espalhado nos umbrais das portas, a fim de que o anjo da morte não entrasse naquela casa, representava o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O sangue daqueles cordeiros foi a marca da proteção para os israelitas. Hoje, o sangue de Jesus é para nós perdão de pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e é para nós proteção, pois aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Da mesma forma que o anjo da morte não tocou nos primogênitos dos israelitas. Jesus é o nosso cordeiro pascal. Vale aqui fazer um comentário que se a família fosse pequena para um cordeiro, na época da saída do Egito, as 2 famílias poderiam se unir para poder comer aquele cordeiro. Símbolos da ceia. Jesus usou o pão sem fermento, pão asmo, para representar o seu corpo, e usou o fruto da videira para representar o seu sangue, o qual seria derramado no monte do Calvário. Mateus capítulo 26, versículo 28.
Em primeiro lugar, Jesus deu graças e repartiu o pão. Depois ele orou e repartiu o cálice. O pão e o suco de uva são os elementos da ceia e simbolizam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Participar da ceia exige preparação. Quando estamos para participar da ceia do Senhor, é interessante que nos preparemos para tal. Cada um vai se preparar de acordo com seu culto pessoal, podendo incluir jejum, oração, leitura bíblica, oração no monte, oração na madrugada ou qualquer outra forma de preparação. O importante é que você faça com o coração quebrantado, sincero e humilde na presença de Deus. Atenção, cuidado com os votos precipitados, podemos incorrer nesse erro. Então cada um vai se preparar de acordo com o seu culto pessoal, com o seu culto racional, consciente, de modo que ele seja agradável diante do Senhor, de modo que ele chegue como um aroma suave e agradável diante do Senhor. E devemos também tomar cuidado com os votos precipitados. Muitas vezes podemos fazer um voto de um jejum muito prolongado, por exemplo, e a gente não cumprir esse voto. Então vamos prestar um culto consciente ao Senhor, sabendo que maior sacrifício Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O que significa participar indignamente? É a atitude de uma pessoa que não leva a sério esse momento, no qual lembramos o alto preço de morte que Jesus pagou para a nossa salvação. Então, deve-se tomar cuidado, e participar indignamente é simplesmente participar da ceia relaxadamente, sem aquela preocupação de se consertar com Deus, de se humilhar, de reconhecer que é um pecador, que precisa da misericórdia de Deus. Deus nos chama para participar da sua mesa, mas nós devemos fazer isso com o coração quebrantado e humilde. Paulo nos ensina que cada um deve examinar-se a si mesmo e depois disso participar da ceia. A ceia é o momento no qual você pode se quebrantar diante de Deus, reconhecer-se pecador e pedir perdão dos seus pecados. É um momento de arrependimento, conserto e renovação. Como filho de Deus, examine-se e participe da ceia. Sempre faça um exame. Peça perdão, se humilhe, clame pelo sangue de Jesus e participe da ceia. Não deixe de participar da ceia. Qual é o dia para a celebração da ceia? Geralmente a ceia é celebrada aos domingos, uma vez por mês. No entanto, não há restrições quanto a isso. Pode ser em qualquer dia da semana e também pode ser mais de uma vez no mês. Isso fica a cargo da administração ministerial e espiritual da igreja, faz parte da liturgia da igreja. Ceia, passado, presente e futuro. No momento da ceia, nós lembramos a morte de Jesus, é o passado, é o memorial. Nós nos alegramos porque esse sacrifício vale para nós nos dias de hoje, pois por meio dele temos a salvação, é o presente, é o perdão dos pecados que nós temos pela morte de Jesus na cruz, e projetamos a nossa visão para a volta de Jesus, é o futuro, é a profecia, pois devemos celebrá-la até que ele venha. Então é o passado, o presente e o futuro. O passado relacionado ao memorial, o futuro relacionado à profecia. A ceia é memorial e profecia. A ceia do Senhor, gratidão e comunhão. Gratidão porque devemos ser gratos por tão grande salvação conquistada na cruz do Calvário, e comunhão porque repartiremos o pão em comunhão e alegria com os irmãos. Devemos nos lembrar quando Davi fez referência à alegria da salvação, Salmo 51, 12. Devemos pedir a Deus que essa alegria esteja sempre presente em nossos corações, porque Jesus nos salvou.
Item 17, quadro resumo da parte 3, a organização da igreja. Nós vimos que a igreja tem organização administrativa, ministerial e espiritual, a necessidade de liderança na igreja, as formas de governo na igreja, episcopal, congregacional e presbiterial, as ordenanças da igreja, ceia e batismo. O batismo nós veremos no próximo estudo, a ceia do Senhor, alguns versículos da Bíblia que se referem à ceia do Senhor, a ceia como um memorial e uma profecia, já foi bem esclarecido esse assunto. Símbolos da ceia do Senhor, o pão e suco de uva, eles simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Continuação do quadro resumo, participar da ceia exige preparação, nós vimos sobre isso, o que significa participar indignamente, como nós devemos ter reverência para participar da ceia. Qual é o dia para a celebração da ceia? Não há um dia específico, geralmente é o primeiro e segundo domingo, mas não significa que tem que ser uma vez por mês só, pode ser mais vezes, pode ser outro dia da semana, depende muito também da liturgia. Num dia festivo, no meio da semana, pode ter uma celebração da ceia, nada impede. A ceia, passado, presente e futuro. O passado é o memorial, lembramos que Jesus morreu para nos salvar, e o futuro é até que ele venha, a profecia de que Jesus voltará. E o presente é o hoje, nós sabemos que hoje nós podemos entrar na presença de Deus, porque um dia o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, e aquele sacrifício vale hoje para nós, para que nós possamos ser salvos no Senhor Jesus. E a ceia do Senhor como gratidão por essa tão grande salvação que Ele nos deu, e a comunhão que nós podemos compartilhar em comunhão com os irmãos. Nós concluímos assim o estudo bíblico 8, Eclesiologia, a parte 3 desse estudo. Esse estudo sobre a eclesiologia, ele está sendo particularmente mais longo, mas é bom porque o conteúdo é muito amplo, são muitas coisas que a gente tem para poder explorar, e certamente o conteúdo vai trazer um crescimento espiritual para as nossas vidas. Continue conosco no canal Palavra de Vida, se inscreva no canal, clique no sininho para você poder receber notificações de novos vídeos, de novas publicações. Em breve também nós voltaremos com as mensagens, assim que terminarmos a coleção de estudo bíblico Firme Fundamento. E dê o seu like ali também, faça um comentário, compartilhe com irmãos e amigos. Colabore para o crescimento desse trabalho que tem como objetivo levar a palavra do Senhor, permitir com que as pessoas cresçam no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus.